Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. A minha já está aqui aberta. Nós vamos falar sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um tema muito discutido, mas o primeiro presidente que falou sobre a nova ordem mundial foi George Bush. Morreu há pouco tempo. Também o presidente da Rússia, Mikhail, ele escreveu um livro sobre a nova ordem mundial. Se você pega uma nota de dólar e você olha atrás, você vai ver o grande selo dos Estados Unidos. E esse selo foi escolhido pelos Estados Unidos em 1782. Esse selo, atrás do dólar, tem uma pirâmide inacabada. E em cima da pirâmide tem o olho de Horus. E embaixo da pirâmide tem uma frase em inglês, Nova Ordo Seclorum, que em português, Nova Ordem Mundial. Esse é o grande selo dos Estados Unidos. Mas, queridos, esse selo é um selo satânico. Muitos chamam a Nova Ordem Mundial de teoria da conspiração, mas não é teoria da conspiração. Porque teoria é quando você só imagina, quando você não pode provar. Mas quando você tem fatos históricos, quando você tem fotografias, quando você tem datas, deixa de ser uma teoria e passa a ser fatos. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, o que eles chamam de nova ordem mundial, nós chamamos de a profecia para o tempo do fim. 2 poderes mundiais que irão dominar o mundo no tempo do fim. Para que nós possamos estudar junto o Apocalipse capítulo 13, vocês têm que estar com a mente aberta, deixar o Espírito Santo falar, deixar a Bíblia responder, sem preconceitos, porque aqui nós não vamos falar de igrejas, mas vamos falar de 2 poderes que irão governar, dominar o mundo no fim do tempo. Se você não acredita, você acreditando ou não, esses 2 poderes vão estar dominando o mundo. E se eu não aceitar? Também mesmo assim, esses poderes vão dominar o mundo. Ou eu acreditando, ou você acreditando ou não, querendo ou não, esses poderes vão dominar o mundo no tempo do fim, pouco antes da volta de Cristo. Porque nova ordem mundial não é liberdade, é opressão, é domínio com mão de ferro. É onde eles vão, queira ou não, vão estar ali no fim do tempo, governando todo mundo, toda a nação. E esses poderes são poderes religiosos, porque todo povo, nação, língua e povo irão se curvar a esses poderes. Porque esse poder já dominou na Idade Média. Todo esse período que esse poder dominou na Idade Média chama-se Idade Escura. Mas esse poder não é só um poder religioso, também é um poder político, um poder político religioso. O capítulo 13 de Apocalipse vai desvendar o mistério, vai abrir as cortinas do futuro para você. Se você tiver a mente aberta e deixar Deus falar, você vai descobrir, porque a Bíblia vai revelando quem é quem na profecia. E esse poder político e religioso é representado pelo animal, aqui no capítulo 13, por um animal chamado besta. A besta que subiu do mar. Se você for lá para Daniel capítulo 7, lá vai falar de 4 animais. E esses animais, eles representam poderes, reinos. Os 4 animais são leão, urso, leopardo e um animal estranho, lá em Daniel capítulo 7. E no versículo 24 de Daniel capítulo 7, ele deixa bem claro que esses animais são símbolos de poderes, de reinos. Vamos voltar aqui para o capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse, e vamos ler. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças traziam nomes de blasfêmias. Aqui fala de uma besta que saiu do mar, que saiu de dentro da água. Essa visão foi dada ao profeta João na ilha de Patmos. Ele está tendo uma visão de que uma besta saía de dentro do mar, de dentro das águas. Mas o que significa mar ou águas na Bíblia? Vamos ver?
Abra sua Bíblia no capítulo 17 de Apocalipse e o versículo 15. Versículo 15. E disse-me ainda, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui fala que as águas significam povos, multidões, nações e línguas. E esse poder político e religioso que ele vai dominar o mundo no tempo do fim, ele surgiu numa região muito superpovoada, no meio de multidões, povos. Queridos, voltem para o capítulo 13, do versículo 11 de Apocalipse. O versículo 11 também fala de um outro poder, de uma outra besta, da besta que subiu da terra. Então vamos ler o versículo 11. Vi subir da terra uma outra besta com 2 chifres semelhante a de um cordeiro, e falava como um dragão. Vocês lembram que do versículo 1 do capítulo 13 a besta tem 10 chifres? Mas essa do versículo 11 do capítulo 13 só tem apenas 2 chifres. Então aqui falam de 2 animais, de 2 poderes, que esses 2 poderes irão governar o mundo no tempo do fim. Esses 2 poderes irão se unir, dar as mãos para o domínio mundial. E se água significa nações, povos e línguas, terra significa uma região despovoada. O segundo poder que vai ajudar o primeiro poder a governar o mundo, ele surgiu numa região despovoada. E esse poder do versículo 11, que surgiu numa região despovoada, fará todo o possível para exaltar a primeira besta. Fará todo o possível, usará suas forças, seus exércitos para exaltar a primeira besta. A primeira besta, esse mesmo poder que governou o mundo na Idade Média, queridos, abram a mente, porque essa história vai se repetir. Ela governou no passado, mas no tempo do fim também irá governar de novo. E vamos ler o versículo 12 do capítulo 13 de Apocalipse. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então essa segunda besta vai fazer o possível para que todos se curvem o primeiro domínio, o primeiro poder. Voltando para o versículo 1 do capítulo 13, aqui fala que vi subir do mar uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmias. Querido, o que é blasfêmias na Bíblia? Na Bíblia, blasfêmia é quando alguém se faz Deus, quando alguém usurpa o lugar de Deus, é quando alguém ousa ser adorado ou quando alguém ousa a perdoar pecados. Eu não vou ler, mas vocês podem marcar nos seus caderninhos aí em Lucas capítulo 5, versículo 21. Vocês se lembram nesse capítulo, Jesus estava na casa de uma pessoa e a multidão estava ao redor dele, muita gente. E um paralítico, ele desejava ser curado, mas como não podia ele passar no meio da multidão, então seus amigos subiram em cima do teto, abriram o teto e colocaram o paralítico por dentro do teto para chegar até Jesus, para que Jesus o curasse. E Jesus, além de o curar, ele disse: os teus pecados estão perdoados. Mas ali no meio daquela multidão estavam os críticos, os fariseus, que rejeitaram Jesus. Então, quando ele viu Jesus falando, os teus pecados estão perdoados, eles gritaram: blasfêmia! Quem é este que perdoa pecados? A não ser Deus, outro não pode perdoar pecados. Então, biblicamente, blasfêmias é perdoar pecados. Por isso que o versículo 1 do capítulo 13, bem no finalzinho, diz que suas cabeças, 7 cabeças, tinham o nome de blasfêmias. E os 7 cabeças representam os cabeças, os líderes desse poder político religioso. Apocalipse capítulo 17, versículo 10, fala que essas cabeças são líderes desse poder, são reis.
Você consegue imaginar na sua mente um poder aqui na terra que perdoa pecados? E o que mais é blasfêmia na Bíblia? Blasfêmia é quando você aceita ser adorado. Em Atos, capítulo 10, versículo 25 e 26, eu não vou ler para vocês, mas vocês notem nos seus cadernos e verifiquem suas Bíblias. Em Atos fala que Pedro, ele foi visitar Cornélio. E quando ele chegou à casa de Cornélio, Cornélio se prostrou diante de Pedro, se ajoelhou, mas Pedro o repreendeu e disse: não faça isso. Levante-se, adore somente a Deus, porque só Deus é digno de adoração. Porque Pedro sabia que se ele aceitasse essa adoração, ele estaria blasfemando contra Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, fala que João, ele teve uma visão, ele viu um anjo, e quando João viu, ele prostrou-se diante do anjo, se ajoelhou, e o anjo falou: não faça isso, João, eu sou teu conservo, levante-se, adore somente a Deus. E nem o próprio anjo aceitou a adoração, porque ele sabia que aceitar a adoração é uma blasfêmia contra Deus. Você conhece um poder nesta terra, um poder religioso que aceita ser adorado, que aceita que se curvem diante dele? Quando alguém se ajoelha diante de você e você aceita, você está cometendo uma blasfêmia contra Deus, porque você está usurpando o lugar de Deus. Tá difícil você entender quem é esse poder, queridos? Esse poder aceita ser adorado, aceita que o carreguem, aceita que beijem sua mão, ele se faz Deus, ele ousa perdoar pecados, ele comete blasfêmia. Por isso que aqui no versículo 1 diz que suas cabeças têm nome de blasfêmias, porque é o cabeça dessa religião. Se tiver difícil de você entender quem é esse poder, então vai uma dica aqui da Bíblia. Abre sua Bíblia no capítulo 17, do versículo 9. Aqui diz que esse poder tem 7 cabeças. Depois que você ler esse versículo 9, você vai dizer: ah, agora eu sei quem é esse poder. Não foi a Diana que disse, mas a Bíblia disse. Vamos ler 17, versículo 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Aqui fala que as 7 cabeças são 7 montes e fala que tem uma mulher sentada em cima desses 7 montes. Queridos, na Bíblia, fora do livro de Apocalipse, em outras passagens bíblicas, quando se fala mulher, é mulher mesmo. Mas dentro da profecia de Apocalipse, quando se fala mulher, mulher é símbolo de igreja. A mulher, quando é citada aqui em Apocalipse, Deus está falando de uma igreja. No capítulo 12, versículo 1, fala de uma mulher vestida de sol, com os pés debaixo da lua. Aquela mulher é uma igreja pura, uma igreja obediente a Deus, uma igreja que serve a Deus. Mas aqui no capítulo 17 fala de uma outra mulher, mas desta vez essa mulher é uma prostituta. E mulher prostituta na Bíblia significa uma igreja apostata, uma igreja que desobedece aos mandamentos de Deus. Vamos ler aqui no versículo 1 no capítulo 17 de Apocalipse. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E essa prostituta é uma igreja que escreveu seus próprios mandamentos, que rejeitou os mandamentos de Deus, que se apostatou e se corrompeu com o mundanismo e quer se fazer Deus. Você consegue imaginar um poder religioso, uma igreja que escreveu seus próprios mandamentos, que aceita ser adorado como Deus, que perdoa pecados e que está em cima dos 7 montes? Você imagina quem é esse poder? Queridos, se você for lá no Google, na internet, e você colocar ali, os 10 mandamentos do Catecismo Romanos, e se você comparar com os 10 mandamentos da Bíblia, de Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17, você vai ver que esses mandamentos são diferentes.
Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedras, que está escrito aqui, a cópia está escrito desde o capítulo 20, mas esta igreja escreveu os seus próprios 10 mandamentos em um livro chamado Catecismo Romano. Se você comparar os 10 mandamentos do Catecismo Romano com a Bíblia, você vai perceber que nos 10 mandamentos do Catecismo Romano está faltando 2 mandamentos da lei de Deus. Esse poder religioso, ele tirou esses 2 mandamentos e mudou. Ele teve a ousadia de mudar os mandamentos de Deus. E esta igreja, essa mulher está sentada nos 7 montes. Se você perguntar a um professor, qual é a cidade dos 7 montes? Aí ele vai dizer Roma. Se você pesquisar no Google, porque agora está fácil, na Idade Média, Roma governou o mundo, mas era muito difícil as pessoas comprarem livros para pesquisar informações. Mas hoje a internet facilita muito. Então, se você pesquisar no Google qual é a cidade dos 7 montes, coloca lá, qual é a cidade dos 7 montes, 7 colinas, é Roma. Então, nós sabemos que essa igreja, essa mulher que simboliza a igreja, está sentada nos 7 montes, na cidade de Roma. Queridos, você está vendo como a Bíblia interpreta a Bíblia? A Bíblia explica a Bíblia. Porque o autor, quem orientou escrever essa Bíblia foi o próprio Deus. Ele iria revelando o que iria acontecer e vai identificando quem é quem. O capítulo 13 é explicado no capítulo 17 de Apocalipse. E o capítulo 17 faz você entender o capítulo 13. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse? A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, sua boca era como de um leão. O dragão deu seu poder, seu trono com grande autoridade. Querido, nós sabemos que o papado surgiu numa cidade chamada Europa, uma cidade muito povoada. E aqui no versículo 2 fala que a besta era semelhante a um leopardo. Se você for para Daniel do capítulo 7, você vai ver que o leopardo ele era símbolo da Grécia. O leopardo, símbolo da Grécia. E aqui está dizendo que era semelhante ao leopardo, porque Roma tem um pouquinho da Grécia, né? Tem um pouquinho da filosofia da Grécia. E o filósofo grego lá, de Roma, o mais famoso é o Platão. Platão é um filósofo grego que eles usam, lá em Roma. Em Daniel capítulo 7 diz que o urso representa os persas. E bem aqui, ainda no versículo 2, fala que seus pés eram como de um urso. O urso representa os persas. Os persas tinham a religião do fogo. E aqui no versículo 1 do capítulo 13 diz que também a sua boca era como de um leão. E em Daniel capítulo 7 fala que o leão era símbolo de Babilônia. Babilônia adorava o Deus Sol. É isso que Roma faz também, adora o Deus Sol em um dia específico, o primeiro dia da semana chamado domingo. O domingo é o dia do Deus Sol. E esse poder político e religioso que aceita ser adorados, perdoa pecados, aceite que o carregue e que fez os seus próprios 10 mandamentos, que está na sede em Roma, se chama o papado. Meus queridos, aqui diz que esse poder é dado por quem? Vamos ler aqui, no finalzinho do verso 2, o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Queridos, aqui está dizendo que esse poder foi dado ao papado não por Deus, não por Jesus, mas pelo dragão. E quem é o dragão na Bíblia? Abra sua Bíblia no capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás,
que engana todo mundo, e ele e seus anjos foram lançados na terra. Aqui na Bíblia está dizendo que, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que o dragão é Satanás. Mas, queridos, voltando para o capítulo 13, no finalzinho do verso 2, fala que quem deu esse poder ao Vaticano, a Roma, não foi Deus, foi o dragão, Satanás. Mas, Diana, como é que você diz uma coisa dessa, que Satanás deu poder para o Papa? Eu não estou dizendo nada. Eu estou apenas lendo a Bíblia, porque a Bíblia é quem está dizendo que quem deu esse poder foi o dragão. Só a Bíblia pode responder a Bíblia, só a Bíblia pode explicar a Bíblia. Queridos, aqui nós não estamos para falar mal ou bem, estamos aqui para estudar as profecias do capítulo 13 de Apocalipse. As profecias vão identificando quem é quem e vai identificando o domínio que vai dominar o mundo para o tempo do fim. Abram sua mente, deixe Jesus falar com você, deixe a Bíblia explicar a Bíblia. Então são esses dois poderes, a besta do mar e a besta da terra, que vão se unir, a segunda besta vai se unir à primeira besta, que é o papado, para dominar o mundo, o papado, o Vaticano, que essa vai se chamar a nova ordem mundial. Queridos, Satanás sempre trabalhou através de Roma. No passado, quando Jesus nasceu, na Idade Média, era Roma que governava o mundo todo. Era Roma que perseguia todos os filhos de Deus. E no tempo do fim, vai ser Roma que vai estar governando, queira você ou não, aceitando você ou não, mas vai ser Roma que vai governar e que também vai perseguir os filhos de Deus. A história vai se repetir. Vocês se lembram de quando Jesus morreu na cruz? Quem é que governava naquela época? Roma. Quando Jesus veio a esse mundo pela primeira vez, Roma governava. E quando Jesus vier pela segunda vez, vai estar sendo Roma que vai estar governando. Você crê que Jesus está vindo? Você crê na segunda vinda de Jesus? Você almeja a vinda de Jesus? Eu creio. Eu amo em saber que Jesus está vindo para nos buscar. É por isso que Ele está revelando as profecias, para que os servos de Deus se preparem, os servos de Deus fiquem firmes, porque quando a gente lê profecias, nossa fé aumenta, nossa fé fica firme na esperança de que Jesus está vindo. Queridos, o imperador romano, ele tomou uma decisão na sua vida, de transferir o seu reinado, tirar o seu reinado de Roma e levar o seu reinado para Constantinopla, o imperador romano, chamado Constantino. Hoje, Constantinopla se chama Istambul, lá na Turquia, mas o nome antigo era Constantinopla, e esse nome foi dado em homenagem ao fundador Constantino. E Constantino tomou essa decisão de transferir o seu reinado de Roma para Constantinopla, para a Turquia, no ano 330. E quando ele foi embora, transferiu para lá, quem ficou sendo o maior governador lá de Roma? O bispo. O bispo ficou sendo o maior. A maior autoridade de Roma ficou sendo o bispo. E ele, o imperador romano, ele doou estados para o Vaticano. Naquela época existia 20 estados papais. Esses 20 estados papais foram recebidos no Vaticano como doação do imperador que foi embora, né? Vamos ler agora o versículo 3 do capítulo 13 de Apocalipse. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Queridos, vocês se lembram que no versículo 1 fala que essa besta tem 7 cabeças e que essas cabeças significam líderes, os cabeças religiosos dessa igreja? Aqui fala que uma de suas cabeças foi ferida como se fosse ferida de morte. Queridos, depois que o imperador romano foi embora e deixou o Vaticano para o bispo, Roma cresceu em poder e ele passou a governar por 1260 anos. Esse período se chama a Idade Escura. Foi a pior época de perseguição aos cristãos.
Foi 1260 anos de supremacia papal. Foi desde o ano 538 até 1798, da Idade Média. E o que foi que aconteceu com o fim da supremacia papal em 1798? Napoleão Bonaparte, ele não quis se submeter ao papado. Ele não aceitou se curvar ao papado. E quando o